No vídeo de hoje, eu trago informações a respeito de uma lanterna que vem se consolidando no meio policial. Há alguns anos atrás, ela foi alvo de controvérsias por conta da sua origem. Ela é fabricada na China. É uma lanterna amplamente comercializada. Eu falo da Sofirne no modelo SP31 V2.0. Antes de mais nada, a unidade policial em que eu trabalho adquiriu para todos os policiais há alguns bons meses essa lanterna e nós temos uma série de feedbacks. Antes disso, muitos policiais da mesma unidade e de outras unidades vizinhas já tinham adquirido essa lanterna e nós já tínhamos colecionado uma série de feedbacks. Vamos começar agora examinando a caixa, abrindo e verificando o que tem dentro. Tá? Na parte externa, você vê aqui, claro, o destaque para o site da Sofirne, o www.sofirnelight.com, onde ela traz uma série de modelos, inclusive, de lanternas. Depois nós temos locais onde eles comercializam, onde eles têm lojas virtuais, AliExpress, Alibaba. Na parte traseira, dados a respeito do fabricante, inclusive o endereço da fábrica na China e o modelo da lanterna. Agora vamos analisar a caixa. Tá? Abrindo a caixa, nós chegamos até o manual, tá? Que mostra como você montar a lanterna, que apresenta também os modos de atuação dela. Vamos à lanterna rapidamente aqui, um corpo de alumínio, tá? Aparentemente robusto, depois eu antecipo os feedbacks que eu recebi, que foram muitos. Tá? Nós vemos um clipe aqui bem interessante para você que quer portar ela no seu bolso faca, incluir esse tipo de lanterna no seu EDC, ou fixar no seu colete, ou fixar no seu cinto de guarnição, no seu cinto de batalha, para aquele indivíduo que vai utilizar, inclusive, no serviço. Tá? Ela é uma lanterna que, falando em EDC, eu acho ela um pouquinho grande, tá? Mas está no limite. Tá? E já para o serviço operacional, aí ela é pequena, ela é ótima, tá? Dimensões aí muito boas. Dá para golpear utilizando ela, dá, tá? Essa sobra, ela não tem nenhum detalhe aqui para potencializar esse golpe, mas é possível utilizar numa pegada reversa sim, em casos emergenciais. Nós temos aqui o botão de acionamento, tá? Ele fica protegido. Num ponto eu consigo fixar, amarrar aqui o fiel, e eu acho interessante essa proteção. A lanterna que eu uso no meu dia a dia, tá, é a Olight M1T. Percebam a diferença das dimensões, né? Ela é um pouco menor, que eu acho mais adequado para o dia a dia, porém ela não tem essa proteção. Esse botão fica bem protuso. O que acontece? É bom porque numa situação de risco eu aciono rapidamente, aciono fácil? Sim. Por outro lado, involuntariamente, volta e meia, esse botão também é acionado. É uma lanterna de 800 lumens, acaba que rapidamente esquenta bastante, fura uma série de bolsos de calça que eu tenho, então é algo desconfortável que esse tipo de proteção acaba evitando. Tá? Nós temos um botão de acionamento na retaguarda, o clipe, como eu já falei, há um serrilhado aqui para melhorar o grip, né, para melhorar a pegada, e um botão na lateral que vai servir para duas coisas. Assim que eu acionar a lanterna, ele vai dar uma luz aqui. Se essa luz for verde, indica que a bateria está plena. Se essa luz for vermelha, indica que a bateria está em meia vida, tá? Num percentual que varia um pouco. Se essa luz estiver vermelha, piscando, quer dizer que a bateria está nas suas últimas horas e necessita ser recarregada. Agora, vamos falar um pouquinho das características da lanterna. É uma lanterna que atua, tá, de 5 a 1200 lumens. Então ela tem o modo Eco, 5 lumens, o modo baixo, 50 lumens, o modo médio, 160 lumens, o modo alto, com 500 lumens, ou seja, uma luminescência muito interessante para ambientes indoor, para iluminar um cômodo, vai iluminar muito bem um cômodo, já tendo um efeito grande de desconforto na vista de um eventual oponente, até o modo turbo de 1200 lumens. Aí você já começa a ter também uma luminescência muito bacana para ambientes externos, outdoor, rurais, a parte externa de uma casa, chegar lá no celeiro. Então assim, eu acho que já é algo bem interessante. 1200 lumens é sim algo bem interessante em termos de luminescência. Nós temos o modo estroboscópico, né, o estrobo, e o modo SOS. Tá? Ele chama aqui de modos ocultos, né, porque você tem que fazer o acionamento de uma outra forma. A gente troca os 5 modos, do 5 até o 1200 lumens, simplesmente com um clique nesse botão lateral. Para chegar no estrobo ou no SOS, você tem que fazer um outro procedimento. Para chegar no estrobo, você tem que manter pressionado, e do estrobo para o SOS, aí você pressiona mais uma vez. Já vou demonstrar isso, tá? Só quero fechar aqui a questão dessas características da lanterna. Tá? Ela tem esse corpo que comercializado e divulgado como um corpo de alumínio aeronáutico extremamente resistente, tá? E um alcance, tá, de até 210 metros, um alcance considerável. Tá? Vamos lá,
200 metros. Eu acho que fica bem razoável, inclusive para a gente metrificar bem, é um alcance bom pra caramba, tá? Em ambientes rurais, ambientes outdoor, você acaba se sentindo bem confortável naquele universo da aventura ou da busca e captura, né? Você tem uma lanterna bem interessante para isso. Ela tem essa característica que eu falei inicialmente, tá? De dimensões que trazem um quê de versatilidade, pode ser utilizado em EDC, força um pouquinho, mas dá para utilizar sim, e tranquilamente, né, pequenas dimensões, cabe em qualquer lugar para utilizar aí num espectro de colete tático ou algo que o valha. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho do que eu ouvi, tá? Dos policiais que já utilizam essa lanterna há bastante tempo. O feedback é extremamente positivo e chega a ser até um pouco estranho, tá? Por se tratar de uma lanterna Xingling, tá? A verdade é que eu não conheci nenhuma pessoa que falou mal dessa lanterna. Eu estou falando de operadores que usam a lanterna há mais de 1 ano, há mais de 2, há mais de 3 e há mais de 4 anos. Então, tem operadores que têm essa lanterna que ela está toda limada. Alguns já deixaram cair algumas vezes, já entraram em ambiente de charco, já imergiram a lanterna em água, já tomaram bastante chuva e elas continuam funcionando muito bem. Independente do desgaste externo, da questão estética, é uma lanterna que vem apresentando características muito interessantes, eu digo, a nível de robustez. Além disso, tá, os modos de operação dela são muito importantes para o nosso serviço. Muitas vezes nós queremos economizar a bateria. Estou num turno de 12 horas, num turno de 24 horas, não sei o que eu tenho por vir, não sei quanto tempo eu vou precisar daqui a pouco da iluminação máxima dela. Então, para verificação de um documento, tá, vamos lá, vamos ao acionamento e a gente já faz essa conversa. Acionamento pelo botão traseiro, de 2 formas, eu posso clicar e manter a lanterna acionada, ou eu posso pressionar levemente sem clicar e também ter a luminosidade para aquela ideia, né, de um emprego mais flash, fogo e fuga. Eu não curto muito, mas alguns curtem, né? Você quer iluminar, não quer chamar atenção, quer mudar de posição, quer apagar rapidamente, não quer ficar clicando, não quer esse barulho denunciando ainda mais a sua posição, porque a luminosidade em si já vai denunciar, mas tá, isso é conversa para outro momento. Fazendo esse acionamento, tá, através do botão lateral, nós vamos atuar agora verificando, não sei se vocês conseguem ver, a luz verde aqui apareceu para mim, indicando que a bateria está plena. Já falei das 2 outras formas em que ela pode se apresentar e agora nós vamos pressionar, verificando os modos de atuação. Então aqui eu tenho o modo mais fraco, 5 lumens, né, quero verificar um documento, quero verificar uma fechadura, algo muito próximo, não preciso gastar minha bateria ou não quero também chamar a atenção. O modo de 50 lumens, quero verificar um porta-luva, uma mochila. Um modo de 160 lumens, tá? Já para uma busca um pouco maior, ele verificar o interior de um veículo como um todo. O modo de 500 lumens e o de 1200. Como é que eu aciono, tá, a questão do estrobo aqui? Mantenho o botão pressionado, ele inicia o estrobo. Como é que eu aciono o SOS? A partir do estrobo, aciono mais uma vez, ele aciona o modo SOS. Como é que eu desligo a lanterna? Utilizando o botão da retaguarda. Se eu acionar o botão retaguarda de novo, vai entrar em que modo? No SOS? Não. No estrobo? Não. No modo mais alto de luminosidade, que foi o último que eu configurei. Tá? Se eu configurar aqui para o menor e desligar e ligar, ela vai voltar para aquele último modo que eu configurei. O que eu recomendo? Que você deixe no máximo e desligue ela para quando você ligar, você iniciar já com o máximo de luminosidade. Se isso é um problema para você, você vai velar isso e alterar rapidamente o modo, porque assim que você clicar no botão lateral, ele já vai para a luminosidade mínima e não vai comprometer a sua ação. Tá? Vamos lá. O que mais a gente tem com relação a isso? Eu acho que o mais relevante é o feedback de confiabilidade, de robustez que essa lanterna apresentou. Além disso, ficou óbvio, tá, que os modos de operação dela possibilitam a atuação dela em diversos cenários. Eu posso utilizar ela taticamente, posso utilizar ela para a situação, vamos lá, de combate, tá? Complementando aqui a minha ferramenta de defesa. Posso utilizar ela, inclusive, como uma lanterna de busca, simplesmente para facilitar a identificação de determinadas situações, e aí, alternando os modos, eu vou ter mais, vamos lá, economia, tá? E até um emprego racional. É uma lanterna muito parecida, tá? Lembra muito a Fênix, que é uma lanterna que foi muito comercializada, só que a gente vai ver depois a questão do preço, que é bem diferente. O que vem nela? Tá? Vem aqui uma estação de carregamento, tá, com entalhe indicando polo positivo e negativo para você não errar, uma conexão em C, um cabo, onde você vai conectar a estação de carregamento no C e o USB, por exemplo, no seu computador. Tá? Em alguns minutos você vai ter a sua lanterna carregada, a sua bateria carregada.
tá? Dentro desse saquinho ainda vem 2 O-rings, 2 anéis de vedação sobressalentes e um fiel, que eu acho uma ferramenta bem importante para quem não tem lanterna dedicada nas suas ferramentas de defesa, tá? A pessoa que não tem lanterna dedicada, se ela for precisar manipular a arma utilizando uma lanterna de mão, o fiel é bem importante. Você consegue soltar a lanterna, ela continua presa à sua mão, mas você tem as mãos livres para manipular e na sequência você consegue retomar essa lanterna também facilmente. Tá? Acho um equipamento bem interessante para quem não utiliza lanterna dedicada e utiliza apenas uma lanterna de mão. Inclusive, convido a assistir o meu vídeo completo, um aulão que eu gravei há bastante tempo sobre lanterna tática. Tá? Só botar Likuz lanterna tática, vou buscar deixar o link do vídeo também na descrição para quem quer se aprofundar ainda mais nesse tema. O feedback mais valioso dos policiais, tá, que eu recebi foi o de um policial que tem a lanterna há mais de 4 anos, ele utiliza ela em diversas operações, ele afirmou que ele já submeteu a lanterna a diversas situações extremas e a lanterna está em perfeitas condições. Fora isso, eu tenho diversos feedbacks de policiais que deixaram ela cair algumas vezes, que molharam, pegaram chuva, entraram em charco e ela ainda assim funciona perfeitamente. Essa questão traz confiabilidade para o equipamento. Acho isso extremamente importante, principalmente para quem integra uma força policial. O preço dela é algo que chama por demais atenção. Então, se traz essas características, né, de modo de funcionamento interessantes para o serviço policial, se traz esse feedback de confiabilidade por conta dessa robustez, imagina-se que seja algo caro. E curiosamente não é. Ela, apesar de ser praticamente idêntica a um determinado modelo da Fênix, ela é consideravelmente mais barata. Atualmente está sendo comercializada, tá? A Sofirn indica no seu site ali $29,99. Estou falando de algo em torno de $30. No Brasil você localiza essa lanterna a menos de R$200, em alguns momentos a menos de R$180. Então é uma lanterna que apresenta um excelente custo-benefício. Eu diria que essa é até a dica de ouro desse vídeo. Tá? Se você está na dúvida de que lanterna adquirir, está vendo aquela montoeira de modelos, preços diversos, inclusive preços bem altos, e busca algo que traz esse feedback de uso policial, de forças policiais há bastante tempo, mesmo antes das unidades adquirirem, quando os policiais adquiriam por conta do baixo custo, tá? Você vai ter uma lanterna que agora coleciona uma série de feedbacks. Eu sei que tem um monte de vídeo sobre ela aqui, mas vídeos da época que ela foi lançada, eu estou fazendo um vídeo a respeito do meu equipamento que já está em circulação há muito tempo e agora a gente pode ter convicção, tá, de que é uma lanterna robusta, é uma lanterna confiável. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá, e quer se aprofundar ainda mais, eu te convido a fazer parte da comunidade de guerreiros. São mais de 300 aulas, 7 cursos, mais uma série de aulas bônus de baixa luminosidade. Quando eu falo de aulas de baixa luminosidade, eu estou falando de dezenas de aulas com técnicas de utilização de lanterna de mão, de lanterna dedicada, além, tá, dos cursos operador de pistola, porte velado, porte veicular, proteção do lar, operador de espingarda, operador de carabina, operador de fuzil. Muito conteúdo ali dentro, muito conteúdo entrando, muito conteúdo por vir ainda nesse ano de 2025. Apenas R$ 29,90, entre e sai a hora que quiser, estilo Netflix. Tá? Faça parte dessa comunidade, altere a sua vida, altere a forma como você se defende a nível de ferramentas e da forma como você protege a sua família. Tá? Além dessa dica de ouro, tá, que é a questão do custo-benefício dessa lanterna, que é algo que chama a atenção, tá? Eu gostaria também de te convidar para assistir outros vídeos que eu tenho aqui a respeito não só da lanterna tática, mas lanternas dedicadas que estão afixadas em armas diversas, em modelos diversos, tudo isso disponível gratuitamente aqui no canal. Tá? Fechamos o nosso vídeo de hoje. Peço que você, se gostou desse assunto, se esse assunto te interessa, curta, compartilhe, dê o seu comentário. Eu quero saber se você teve experiência com esse modelo, se você conhece alguém que utiliza essa lanterna há mais tempo e que tem um feedback até diferente do que eu passei aqui, porque até o momento eu praticamente vendi a lanterna, né, divulgando só características positivas, tá? Apesar da dúvida com relação ao fabricante, que muitas vezes traz ou trazia equipamentos de baixa qualidade e baixo preço também. Tá? E claro, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Fechamos nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus.